Fala galera, tudo certo com vocês? Bora para mais uma questão. Questãozinha aqui, número 2 do nosso simulado. Diz assim, a figura ao lado indica um alvo em uma parede que está fixo e não pode ser rotacionado. Ele está dividido em 10 partes, divididos em um círculo central, um anel menor e um anel maior externo. Devemos distribuir os números de 1 a 10, um em cada parte, que serão correspondentes às pontuações obtidas ao acertar cada parte. De quantas maneiras, o item A nos pergunta, né? De quantas maneiras podemos distribuir os números nas partes do alvo? Galera, então, muito simples. Olha só o que a gente precisa ter cuidado aqui. Ele disse que nós devemos escolher números de 1 até 10. E ele não disse, não nos deu nenhuma restrição, ele apenas pergunta de quantas maneiras podemos distribuir os números. Olha só, eu posso começar por qualquer lugar, então aqui eu teria 10 opções. Aqui eu não posso. Eu tenho que distribuir um em cada parte. Então, se é um em cada parte e eu tenho que distribuir de 1 a 10, eu não posso repetir. Então, aqui eu teria 9 opções, depois 8, 7, 6, 5, 4, 3. Aqui eu teria 2. E, ao final, só sobraria um número para eu escolher, me dando apenas uma opção de escolha. Galera, agora, pelo princípio fundamental da contagem, como nós dividimos em 10 partes, né? Em 10 etapas, eu teria 10 opções para a segunda, 9 para a terceira, 9 para a segunda, 8 para a terceira, 7 para a quarta e assim em diante até chegar no 1. Isso daqui é pelo princípio fundamental da contagem. E nós teremos um total de 10 fatorial escolhas. Então, a nossa resposta é essa daqui. Não precisa você descobrir, né? Aqui tá certo. Você não precisa descobrir qual é esse número, uma vez que 10 fatorial é meio absurdo, né? De você ter que calcular isso. E aí você poderia estar se perguntando, senhor, mas a gente vai fazer uma permutação, que é uma troca de números, né? Permutar é trocar. Uma permutação circular. Eu posso rotacionar isso daí e eu estaria contando várias vezes a mesma coisa. Porém, galera, não pode ser rotacionado. Então, você não vai dividir por N números, né? Igual lá na permutação circular, que se você tem N números para permutar e é um círculo, você divide por N. Não, aqui não tem essa. Tudo bem? Muito cuidado com essa informação que não pode ser permutado. Item B. De quantas maneiras podemos distribuir os números de forma que os números mais próximos do centro, olha só, eles não possam ser menores que números mais distantes do centro. Bom, em outras palavras, o que ele está dizendo para a gente é que o número do centro tem que ser o maior possível. Aí o número do anel interno, né, que é esse anel aqui, os números aqui tem que ser maiores também que do anel externo, uma vez que ele disse, os números mais próximos do centro não possam ser menores. Ou seja, se eles não podem ser menores, eles têm que ser maiores ou iguais, mas eu não posso repetir. Então é só maiores que os números mais distantes. Então, o que nós devemos fazer? Aqui, os números mais próximos do centro devem ser maiores que os mais distantes. É isso que nós temos. Beleza? Então, vou desenhar aqui, Deixa eu dar um zoom. Aqui. E aqui, pronto. Aí, o que nós temos? Nós temos algo desse tipo. Aqui e aqui está dividido no meio. Pronto. Então, galera, se o maior número, né? Na verdade, de quantas maneiras podemos distribuir os números de forma que os números mais próximos do centro não possam ser menores que o número mais distante? O que dá de entender é que aqui no meio eu tenho que colocar o maior número possível,
certo? Porque se eu coloco 1 aqui e aqui eu coloco 3, deu ruim. Por quê? Os números mais próximos do centro devem ser maiores que os mais distantes. E 1 não é maior que o 3. Ou seja, lá no meio, no círculo central, eu preciso colocar o maior número. E o maior número é 10. Então, aqui, ó, eu só tenho uma opção de escolha, que é o 10. Então, 10. Uma opção de escolha. Aí, no círculo, no anel interno, eu tenho alguns números que eu posso colocar. Quais são esses números? Uma vez que eles têm que ser os maiores, né? Eu posso escolher o 9, o 8 e o 7. Então, eu tenho 3 opções. De quantas formas eu posso distribuir esses 3 números? Ora, aqui eu tenho 3 opções, depois 3, 2 e 1. Ou seja, de 3 fatorial maneiras, né? E por último, eu tenho o anel externo aqui, ó, que sobram os últimos 6 números. De quantas formas eu posso distribuir esses números? De 6 fatorial maneiras, não é isso? Então, vou colocar aqui 6 fatorial maneiras. 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Pelo princípio fundamental da contagem, pelo PFC, nós teremos uma opção, depois 3 fatorial opções para o anel interno e depois para o anel externo 6 fatorial. Lembre-se que eu não posso rotacionar o círculo, então não preciso dividir por nada. Pronto, tá aqui. Essa seria a nossa resposta. Caso você queira calcular, vai ficar 1, não importa, né? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. E 6 fatorial, galera, dá 720, se eu não estiver enganado. Deixa eu fazer as contas aqui. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. 720. E aí, 720 vezes 6 dá 4.320. Mas, lembrando, você não é obrigado a fazer essa conta, uma vez que essa resposta aqui já está perfeita, ok? Item C e o último item, o item mais difícil dessa questão, de quantas maneiras podemos distribuir os números, de maneira que a soma dos números do anel externo seja igual à soma dos números do menor anel, ou do anel menor, né? Então vamos lá, eu vou desenhar o anel aqui de novo. Desenhar o anel, pois tem um anel menor aqui dentro. Pronto. Aí aqui tá assim, 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 assim e assim. Pronto. Esse é o nosso anel. Fechou? Galera, vamos lá. Vamos dar uma olhada de novo na restrição que ele nos impõe. De quantas maneiras podemos distribuir os números, de maneira que a soma dos números do anel externo seja igual à soma dos números do menor anel. Beleza. Nós temos os números 1, 2, 3, 4, até o 10, não é isso? 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Nós temos todos esses números para distribuir. Somando esses números, o que nós percebemos é que se eu somar do 1 até o 10, porque isso daqui é uma PA de razão 1, do 2 até o 9, do 3 até o 8, do 4 até o 7 e do 5 e do 6, a soma desses parzinhos dá 11. Então, como eu tenho 5 pares, 5 vezes 11 daria 55. Né? É uma forma de você somar todos esses números de uma maneira esperta. Então, a soma de todos esses números, soma é igual a 55. Ok. Uma vez que nós percebemos isso, nós precisamos tirar um número desse 55, que vai ser o número central. Preciso colocar um número aqui no centro. Ok? Eu poderia colocar no centro um número par? Bom, vejamos, né? Se eu colocar um número par ali no centro, e eu vou escolher o 2, eu tenho
Então, se eu colocasse o 2 aqui, eu teria que tirar 2 dessa soma dos 55, uma vez que eu estaria eliminando o 2 daqui. Sobraria 53. E aí, a soma do anel interno e do externo tem que ser a mesma. Então, 53 dividido por 2 daria um número decimal, o que é impossível, porque eu estou somando números inteiros. Então, não tem como eu somar números inteiros e o resultado dar um número decimal. Portanto, nós concluímos que qualquer número par que eu coloque no círculo central, eu não vou ter uma soma possível, tá? Então, nós podemos colocar a nossa primeira observação. O número do círculo central, deixa eu arrastar isso daqui para cá. O número do círculo central não pode ser par, uma vez que a soma do anel externo e interno seria um número decimal. Vírgula. O que é impossível, uma vez que estamos somando inteiros. Estamos somando números inteiros. Logo, o número central é ímpar. Então, pronto, já reduziu o nosso problema bastante, né? Aqui tem que ser um número ímpar. Fechou, galera? Dos números ímpares, quais nós temos ali, né? O que nós podemos escolher seria o 1, o 3. Deixa eu diminuir aqui, senão não vai caber. Nós temos como escolha o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Se porventura escolhêssemos o 1, 55 menos 1 sobrariam 54. A soma que sobraria seria 54. Dividindo isso daqui por 2, né, o anel interno e o anel externo, daria 27. Se eu escolhesse o número 3, galera, se eu tiro 3 de 55, sobra 52 e dividido por 2 dá 26. Se eu escolho o 5, sobraria 50, que dividido por 2 dá 25. Se eu escolho o 7, dá 48 a soma, que dividido por 2, 24. Se eu escolho o 9, a soma restante seria 46, dividido por 2, 23. Eu vou colocar aqui só para a gente ter uma ideia. Vou grifar isso daqui, ó. Vou colocar soma de cada anel. Pronto. Soma de cada anel. Fechou. E agora, galera, o que nós precisamos entender, né? Nós precisamos entender se é possível dar essas respectivas somas. Para isso, eu vou copiar esse desenho que nós já fizemos, para não ter que desenhar tudo de novo. E aí, opa, colar. Não é isso que eu quero. Eu quero esse desenho aqui, ó, copiar, colar, pronto. Deixa eu apagar isso daqui. Fechou. Galera, se eu colocar o 1 no centro, nós percebemos que a soma de cada anel tem que ser 27. Então, para a soma dar 27, vamos lá, quais são as possibilidades, né? Aqui no centro, para a soma dar 27, perceba que eu tenho que colocar pelo menos um número maior que 8, né? Porque 3 vezes 8 daria 24. Então, eu teria que colocar um número aqui
maior ou igual a 8. Se eu colocasse 7, a soma desses dois teria que dar 20. E eu não posso repetir números. Então, automaticamente eu tenho que colocar um número alto nesse círculo central. Você poderia testar, mas a ideia é que nós precisamos colocar um número alto, tá? Independente. E aí eu poderia colocar o 10, que é o maior. 10 mais 9 dá 19. 19 mais 8, 27. Olha, 10, 9 e 8 é uma soma que dá 27. Poderia colocar outros números? Tá, vamos pegar um número menor que 9 ali. Será que 10, 8? 10, 8, 9. Se eu colocasse 10 e 7, daria 17. Para bater 27, eu teria que colocar 10. O que é impossível porque eu não posso repetir números. Depois 10 e 6 daria 16. Para dar 27, eu teria que colocar 11. O que esse número também o torna impossível porque é maior que 10. E aí qualquer coisa que eu coloque menor aqui não vai combar, tá? Então a única possibilidade é o 10, 9 e 8. Fechou? Então eu já sei, ó, no centro eu só tenho uma opção que é colocar o número 1. Depois eu tenho que colocar o 10, o 9 e o 8. São 3 números. De quantas formas eu posso permutar esses números no círculo interno aí, né? No anel interno. De 3 fatorial maneiras. E aí sobram outros números, que é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, que eu poderia permutar. São 6 números. Ou seja, de quantas formas eu posso organizar esse desenho? 1 vezes 3 fatorial vezes 6 fatorial. 6 fatorial, 3 fatorial dá 6. Aí ficaria 6 vezes 6 fatorial. E 6 fatorial nós já fizemos a conta, né? Se eu não me engano, 6 fatorial dá 720. Isso. Então ficaria 6 vezes 720. Mas, repito, aqui já está ótimo, tá? Se você quiser calcular, dá 4.320. Eu acho que é o mesmo resultado do item anterior. Isso, mesmo resultado. Isso nós fizemos para o número sendo o 1. Mas ele pode ser outro número, né? Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Deixa eu apagar, igual nós fizemos anteriormente. Agora eu vou ser mais esperto, eu vou copiar esse daqui para não ter que fazer isso de novo. Aí, soma igual a 26 agora. Bom, a soma, para ser 26, eu teria que colocar o 2 aqui no interior do círculo, menor. Se eu coloco 2 aí, na verdade 2 não, né? São números ímpares. Então, o próximo seria o 3. Se eu coloco 3... e a soma tem que dar 26, novamente, eu tenho que colocar um número alto. Então, eu escolheria o 10 primeiro. 10 com 9 dá 19. 19 para chegar no 26 tem que ser 7. Tá? Então, essa é uma possível, ó, 10, 9 e 7. E aí sobraria o 1, o 2, o 4, o 5, o 6 e o 8. 2 mais 8 dá 10, 11, 17, 22, 26. Bateu. Então, aqui deu 26 e aqui deu 26. Bacana. Tem outra tripla ordenada para eu colocar no anel interno? Não tem. Se eu colocar 10 e 7, dá 10, 7 e 9. Se eu abaixar 10 e 6, dá 16, eu precisaria de 10, que é impossível. E aí, para baixo só daria impossível. Se eu começar com 9, a opção é 10, 9, 10 e 7. Se eu abaixar para 8, já dá 17. 17 para 26 teria que ser 9, mas eu não posso repetir. E aí já começa a dar ruim, tá? Então a única opção seria 10, 9 e 7. Da mesma maneira, no centro eu só posso colocar o 3, uma opção. Depois eu permuto 3 números e depois eu permuto 6 números. Mais uma vez, a mesma resposta. Indo para o próximo, então nós já fizemos soma 27, soma 26, agora é soma 25. Soma 25. Vamos lá.
Aqui eu coloco 5, né? Para a soma dar 25. Tá, mais uma vez, vou escolher o 10 e o 9, dá 19. 19 para chegar em 25, 6. Então, 10, 9, 6 é uma possibilidade. Tem outra, sei lá, né? Se eu colocar o 9, ele já vai para o 6. Então, eu vou colocar 8. 10 e 8, 18. 18 para chegar em 25, 7. Ó, aqui nós temos outra opção. 10 e 7, aí seria 10, 7, 8, mas já estou contando. 10 e 6 dá 16. Para chegar em 25, teria que ser o 9, já está aqui. 10 e 5 dá 15. Para chegar em 25, teria que ser o 10, mas eu não posso repetir. Então, só sobram essas possibilidades. Aqui eu colocaria o 10, o 9 e o 6. E depois o 1, o 2, o 3, o 4, o 7 e o 8. Bom, se você fizer a soma, bate bonitinho. Tá? Isso é ótimo, né? É isso que nós queríamos. Então, uma opção lá no meio, que é colocar o 5. Depois, 3 fatorial, né? Eu vou permutar o 10, o 9 e o 6. E por último, eu permuto os últimos 6. Porém, galera, eu tenho essa opção para essa tripla e eu tenho 1, 3 fatorial e 6 fatorial como solução para essa tripla. Então, essa solução, ela repete-se 2 vezes. Por isso que eu vou multiplicar ela por 2, uma vez que eu tenho 2 soluções. Não é isso? Eu tenho 2 parzinhos, ó. Como eu tenho 2, eu multiplico a minha resposta por 2. Fechou? E bora para o próximo. Vou colocar aqui meu círculozinho. Isso daqui eu vou pôr para lá, porque senão não vai caber. Pronto. Tá aqui. Opa, foi. Vamos lá, agora seria o 7. Se nós colocássemos o 7, a soma teria que ser igual a 24. Deixa eu grifar aqui. Então, mais uma vez, eu escolho 9, porque tem que ser um número alto. 10 com 9 dá 19. Para chegar em 24, teria que ser o 5. Fechou. Deu boa. Tem outra solução? Vamos ver. 10 e 8 dá 18. Para chegar em 24 dá 6. Ah, legal. Então, nós temos 2 opções. Você pode tentar com outros números, você vai perceber que não vai dar certo. Então, mais uma vez, a resposta vai ser 1, 3 fatorial, 6 fatorial. Como tem 2 respostas, eu multiplico por 2. E agora nós vamos para o último caso, que é quando a soma dá 23. Então, para a soma dar 23, aqui dentro tem que ser o 9. Aí nós poderíamos colocar, vamos lá, 23. Aqui. Nós poderíamos colocar o 10. 10 com 9 dá 19. Para chegar em 23, daria o 4. Tá certo? 10. Ah, não posso pôr o 9, porque o 9 já está aqui dentro agora. Esqueci. 10 e 8 dá 18. 18 para chegar em 23, 5. Então, 10, 8, 5. Vamos tentar com um número menor. 10 e 7 dá 17. Para chegar em 23, dá o 6. Boa. Então, temos mais uma vez 2 opções. E aí a resposta vai ser a mesma, né? 1, 3 fatorial, 6 fatorial, como eu tenho 2 respostas, vezes 2. Pronto. Deixa eu só manter o mesmo padrão aqui para as nossas respostas. Apagar isso daqui. Fechou. Galera, nós fizemos todos os casos possíveis, ó. Fizemos com 1 lá dentro, com 3 lá dentro, com 5, com 7, com 9. Lembrando, o número no círculo central tem que ser ímpar. E aí, nós percebemos que a nossa resposta apareceu uma certa quantidade de vezes, ó. Ela apareceu 1, 2, 3, 4, porque aqui são 2, né? 4, 5, 6, porque aqui são 2, 7, 8. Então, ela aparece 8 vezes. A minha resposta, que é 1 vezes 3 fatorial vezes 6 fatorial, aparece 8 vezes. Por que 8? 2, 4, 6, 7, 8. Então, ela realmente apareceu 8 vezes, por isso que eu vou multiplicar ela por 8. Isso daqui já seria perfeito, tá? Nossa resposta já estaria perfeito.
Mas se você quiser resolver, nós sabemos que isso daqui dá 4.320 vezes 8, o que dá um total de 34.560. Tá? Que é a mesma coisa desse número aqui de cima. Então, uma questãozinha aí bem legal, você tinha que dividir em casos, né? Como nós dividimos em casos, nós usaremos o princípio aditivo da contagem, que é somar todas as nossas possibilidades, as nossas respostas. Como as nossas respostas foram todas iguais, bastou apenas nós contarmos quantas vezes ela aparecia e multiplicar. Pessoal, espero que você tenha entendido. Um grande abraço, um beijão, bons estudos e até mais.